ter o método muda o jogo. Um ponto de inflexão ali, depois que a gente entrou, mudou completamente nosso escritório. Em quanto tempo a mentoria se pagou? Em um mês. Um mês. Pequenos ajustes que mudam o jogo completamente. Então eu acho que a mentoria foi um divisor de águas, assim. O método, ele te deixa com muita segurança, porque você sabe o que você tá fazendo. Mas no total, se não me falha a memória, deu 38% de aumento de faturamento Em média. Em média. da média. Uau. Maravilhosos, que delícia tê-los aqui pra gente falar a respeito do que a gente tanto ama, né? Nossas empresas jurídicas, nossos escritórios. Então, muito boa tarde, Isa, muito boa tarde, Gui. Vou chamá-los assim, tá? Vou tirar a formalidade do doutor e doutora, porque não precisamos disso aqui, né? Claro. Graças a Deus. Queridos, vamos lá. Primeiro você, Isa. Por favor, apresente-se para que a gente possa começar o nosso bate-papo aqui. Eu sou Isabela, eu sou sócia do escritório de advocacia Presentes Vinas Advocacia Empresarial e a minha frente dentro do escritório é o compliance trabalhista, que é o planejamento trabalhista dentro das empresas. Então, o que eu faço, que é a minha paixão, assim, é fazer a organização trabalhista, entregar uma área trabalhista que não tenha riscos, que seja funcional e que esteja sempre evoluindo. Perfeito. A gente vai falar mais disso, porque eu acho que a parte trabalhista e a parte tributária são calcanhares de Aquiles de qualquer empresa, né? Mas vamos lá, falando nisso, Guilherme, apresente-se, por favor. Flávia, meu nome é Guilherme Prisnitz, eu sou sócio da Prisnitz Guinness, advocacia empresarial, e assim como a Isa, eu sou apaixonado em atender empresas. Essa é uma missão de vida, assim, de entender quais são as necessidades, e dentro dessa filosofia, né, aí a gente atende a área tributária. Então, entender qual que é essa dor, que no tributário são tantas, mas entender a dor específica daquele cliente e solucionar da melhor maneira possível. Ou seja, temos uma dupla dinâmica aí, né? Porque vocês conseguem unir esforços para cuidar dos dois pilares que são fundamentais, acho que são os mais problemáticos de qualquer empresa, né? Isa, você falou de compliance trabalhista. Acontece que às vezes as pessoas ouvem falar de compliance e falam, meu Deus do céu, é de comer ou de passar no cabelo? Então, explica pra gente. Eu tenho uma empresa, chego até o escritório de vocês e eu tô com problemas trabalhistas. Como que vocês atuam? Primeiro, eu analiso, vejo onde estão os gargalos. Então, a gente vai entender como está sendo feito a folha de pagamento, como está sendo feito a questão da gerência dos funcionários. Então, a gente passa por entrevistas com os funcionários para entender se o organograma da empresa está funcionando da maneira correta. E, a partir disso, a gente implementa algumas políticas, regulamento interno, código de conduta, para justamente ter uma melhor gerência, pagar o funcionário melhor sem pagar mais para o governo e ter dentro disso essas políticas que vão te ajudar a organizar o seu setor trabalhista e ter as coisas organizadas. Cada um entende o que faz, tem o plano de cargos e salários, que é uma ferramenta incrível. Dentro do plano de cargos e salários, a gente vai ter lá, cada pessoa precisa fazer para atingir cada patamar, então não é, meu funcionário veio para mim e pediu para eu aumentar o salário dele. A gente vai até o plano de cargos e salários, olha as competências, pergunta para o funcionário, você acha que você tem essas competências? Eu acho que você precisa melhorar aqui ou ali. E nisso a gente consegue uma equipe que é engajada, uma cultura da empresa forte e também que os riscos trabalhistas diminuem. Falando de dinheiro, Isa, vocês com esse trabalho de compliance trabalhista, adequação trabalhista, enfim, deixar tudo no jeito, né? Vocês conseguem trazer valor para a empresa? Sim, uma empresa pequena com 8 funcionários, a gente diminuiu o risco trabalhista de 800 mil, ali não vou dizer para zero, né, mas pelo menos 95% desse risco. Uau! E a partir disso, com estratégias, com funcionários antigos, da forma que era o pagamento sendo feito de uma forma errada. Então, ali, a partir dessas estratégias que a gente compilou em várias políticas e também diretamente para o empregador, a gente conseguiu diminuir de 800 mil, mais ou menos, o que seria o risco trabalhista, para, eu diria que hoje, menos de 90% assim, desse risco. Uau! Nessa conta que você me falou, uma empresa pequena, 8 funcionários, a gente fala de uma redução de 800, a gente consegue fazer uma regra de X de pelo menos 100 mil reais por funcionário quando vocês fazem um compliance? Porque, por exemplo, essa empresa que eu tô comentando tinha N fatores diferentes. Os funcionários recebiam comissão, mas não queriam receber por dentro da folha, e o patrão pagava comissão por fora. Os funcionários faziam hora extra, pediam para não pagar pela folha. O que era bom para o empregador,
que não conhecia o seu risco e era bom para o funcionário, porque daí o funcionário não tinha que pagar IR, os valores da folha diminuíam, os descontos, né? Uhum. Então, por anos, assim, esses casos eu acho que mais ou menos 5 anos, foi pago tudo por fora, o que dava mais ou menos 12 mil por mês por funcionário, Uau. essas questões por fora. E trabalhavam em horas indevidas, N questões diferentes. Então, a conta que eu fiz desses funcionários que já estavam há muito tempo na empresa, passava de 200 mil. Então, assim, desses 3 funcionários, a gente teve algumas medidas que tomamos, inclusive como demissão, como homologação perante a Justiça do Trabalho, para não ter risco desse funcionário entrar com uma ação trabalhista posterior. E também, a partir disso, os outros funcionários que não eram pagos dessa maneira, o risco também diminuiu pelo menos em 100 mil. Uau. Então, agora, a gente conseguiu limpar todos os funcionários ruins da empresa, que eram os funcionários que eram os problemas, deixar essa empresa segura. E agora, a partir desse ano, já faz 2 anos que essa empresa está com a gente, a partir agora, o último foi agora em outubro. Então, a partir disso, todas as políticas estão corretas, os pagamentos estão feitos de forma correta. Então, a empresa implementou política de premiação, que paga bem funcionário, sem pagar mais para o governo, mas essa política de premiação não é simplesmente eu vou lá e coloco na folha, e aqui tem um prêmio. Não, né? A gente precisa de uma política que tenha requisitos legais para que a gente não precisa recolher verbas trabalhistas. Então, todos esses pequenos detalhes que a gente faz um ajuste geral, eles geram uma economia gigantesca. É muito lindo isso, né? Porque uma coisa é você, eu vou contratar um advogado trabalhista, né? Às vezes até um parente, né? O amigo de infâmia, meu amigão, meu irmão, ele faz trabalhista, mas não é sobre fazer trabalhista, é sobre ser estratégico, né? Ser estratégico. E tudo isso quando você conta, fica muito claro que vocês, né, olham de maneira estratégica para o cliente, né? A gente faz uma análise geral, entende aonde estão as dores, o que precisa melhorar, qual é também o apetite de risco desse cliente, porque tem cliente que tem um apetite de risco que às vezes ele topa pagar o funcionário por fora e tá ali guardando uma grana para quando esse funcionário entrar com a trabalhista. Mas às vezes tem um cliente que não tem esse apetite. Então a gente trabalha também com a questão de apetite de risco e faz com que essas questões sejam trabalhadas dentro da empresa em cada caso específico, de maneira específica. É lindo quando termina, tá tudo bonito, a gente vai lá, faz o treinamento dos funcionários e é muito engraçado porque eu pego empresas pequenas de até 10 funcionários e também empresas grandes de mais de 100, 130 funcionários. Então, ver as mudanças que ocorrem desde uma empresa pequena, de tipo, o meu funcionário falta muito, entrega muito atestado. A gente implementou uma política, esse negócio mudou, em 2 meses não tinha não entregaram mais atestados. Então, assim, é uma mudança muito grande, porque você precisa do seu funcionário, você precisa ter uma cultura forte, você precisa que seu funcionário esteja trabalhando para o seu CNPJ, um CNPJ é um monte de CPFs juntos, né? A gente precisa das pessoas. Então, quando a gente faz esse tipo de mudança, o clima da empresa muda. E é muito legal isso que você falou, assim, sobre o apetite de risco, né? Quando a gente pensa em abrir uma empresa, necessariamente passamos a assumir riscos, né? Porque a assunção de risco é inerente à atividade empresarial. Porém, uma coisa é você ir pro jogo sem ter noção das regras, sem ter noção se você vai ganhar ou perder. Outra coisa é você ir pro jogo sabendo, né? Não, eu sei, eu tenho esse risco aqui, é um risco calculado e saber, com a ajuda de um escritório que consegue mensurar riscos trabalhistas e tributários, falaremos sobre isso agora, doutor Guilherme, a gente vai pro jogo com outro profissionalismo, né? O mercado acaba vendo a empresa com outros olhos. Como é, Gui, este trabalho de vocês na parte tributária? Como a Isa explicou, na parte trabalhista a gente primeiro faz uma análise do cliente. Na parte tributária, faz exatamente essa mesma análise, só que no viés tributário. A gente entende qual é o apetite de risco desse cliente em relação ao cumprimento ou não das normas tributárias. Porque quando a gente fala do cumprimento da norma tributária, a gente não está falando necessariamente de sonegação. É algo que as pessoas que não têm o conhecimento da área não conseguem entender muito bem. Importante você falar isso. Exato. Bem legal. Por quê? Porque a norma tributária como um todo, a gente fala que a parte tributária é um jogo de soma zero. Então, quando o fisco ganha, o contribuinte perde e vice-versa. E essa interpretação da norma, ela acontece tanto por parte do contribuinte quanto em relação ao fisco. Então, o fisco vai versar de uma certa maneira o que é que entra dentro de uma base de cálculo, ou qual que é a alíquota de algum produto que está sendo comercializado, de uma maneira, às vezes, diferente
do que o contribuinte vai estabelecer. E isso faz parte do jogo tributário. A questão é, qual é o teu nível de segurança para caso tenha uma fiscalização, você conseguir defender bem a tua posição de uma maneira que você consiga ganhar do fisco. Então, esse nível de estabelecer qual é o perfil do risco do cliente, ver qual é a fundamentação jurídica da norma que ele está utilizando para fazer a estrutura tributária de determinada maneira, faz toda essa questão no escritório. E aí é interessante comentar que a gente faz isso de uma maneira que converse com todas as áreas, não do direito, mas do próprio cliente. Perfeito. Então, entender qual que é o contrato dele, por que aquele contrato existe daquela forma, qual é o objetivo dele com aquele contrato, para que daí a gente monte a estrutura, tanto a parte trabalhista quanto a parte tributária, de uma maneira que faça sentido para o produto que ele vende, para o serviço que ele presta. Então, essa parte não pode atrapalhar o core do business do nosso cliente, né? Às vezes até a estrutura societária, né, Gui? Exato. Você tem uma estrutura societária que não conversa com o planejamento tributário que você precisa fazer lá na ponta. Sim. Ou seja, é algo muito global, né? Por isso que é essa visão estratégica que vocês têm, né, de chegar numa empresa e conseguir dar esse zoom out, olhar todos os pontos que precisam ser colocados no lugar certo, isso faz muita diferença. Sim. Gui, você consegue trazer para nós um exemplo de uma empresa que vocês entraram e fizeram a diferença na parte tributária? Sim, com certeza, tem muito exemplo. Mas assim, a gente tem dois níveis de trabalho, né? É essa parte do planejamento e a parte de teses. A parte de tese a gente utiliza muito para aquela empresa que precisa de um fluxo de caixa agora e que consegue dispor disso via a utilização de teses para levantar esse dinheiro, compensando valores tributários, e aí economizando no caixa. Então, esse é um impacto que ele é mais profundo dentro da empresa, porque ele é imediato. A empresa que está num momento um pouco ruim ali, ela consegue se organizar utilizando as teses e aí fazendo compensações na parte tributária. É bem interessante. E aí precisa ser um determinado tipo de empresa? Como é que é? Toda panela tem sua tampa. Toda empresa tem a sua tese. É assim? Exatamente. A gente tem teses pequenas, desde a empresa no Simples Nacional, até teses que vão ser aplicadas somente para as pessoas que estão no lucro real, que é o regime mais complexo do nosso sistema hoje, que bota medo em muito contador, inclusive, mas a gente tem esses níveis, escalas, né, de trabalho, mas a gente consegue atender desde a empresa que está no Simples Nacional até a empresa que está no lucro real. E em relação ao impacto, só para a gente conseguir concluir o anterior, de impacto, falando de números, tem empresas no Simples Nacional que a gente fez recuperações que deram mais de 150 mil reais. Uau. E tem empresas que estavam no lucro real, de uma maneira que estava organizada, que a gente conseguiu estancar um risco tributário de mais de 1,5 milhão. Uau. Então, assim, são questões que a gente trabalha de acordo com o perfil do cliente. O cliente que não tem a necessidade de fazer uma recuperação agressiva agora e não tem esse perfil, a gente prefere o quê? Estancar o risco dele. Então, é demonstrar qual que é a maneira que ele está fazendo em relação ao que o fisco entende correto ou não e adaptar isso de uma forma que o produto dele não fique ineficiente dentro do mercado. E é muito complexo isso, né, Gui? Porque quando a gente olha para o ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem normas tributárias sendo editadas agora, né? A gente tá conversando aqui, tem norma tributária caindo, né? Só as regras batendo na nossa cabeça. Então, geralmente, e eu noto isso bastante, quando a gente olha para as empresas, 9 a cada 10 tem como fazer algum tipo de redução tributária ou de planejamento, porque não, é humanamente impossível, né? Estar de acordo com todas essas normas tributárias que o nosso ordenamento nos impõe. Além disso, claro que existe também essa questão de nós estarmos sempre atualizando a legislação tributária, de uma maneira que é hoje de fato diária. Tanto é que uma coisa que eu posso falar é que a gente usa softwares que têm um custo agregado para o escritório bem alto, mas que ao mesmo tempo nos desbloqueiam uma possibilidade de acompanhamento em tempo real dessa legislação. Então, isso para nós é essencial hoje dentro do negócio. E aí, assim, essa parte de entender o que é que a empresa está fazendo e dar sugestões de alteração das 9 em cada 10 que a gente faz, é muito também porque cada um que analisa a parte tributária vai entender uma estrutura, sendo assim, bastante ampla essas possibilidades, mas com uma estrutura mais correta para aquele negócio. E eu acho que aí entra um pouco da visão de negócio que nós temos lá no escritório, que é entender o perfil do cliente. Né? Então, primeiro a gente entende o perfil do cliente para daí iniciar o estudo em relação à operação da empresa. Primeiro o perfil e depois o estudo em relação à empresa. Porque isso oferece a possibilidade da gente entender se esse planejamento ele pode ser um pouco mais arrojado ou um pouco mais rígido em relação ao cumprimento de normas e aí sim oferecer a solução que ele precisa. Ué, mas é CNPJ? É CNPJ, mas nunca é só CNPJ. Exatamente. Eu digo, atrás de todo CNPJ tem pelo menos 1 ou 2 CPFs, né? E aí é essa assunção de risco que a gente precisa entender com
o humano que tá ali atrás, né? O cara que vai dormir, acordar e cuidar da família, né? E é esse cuidado, essa sensibilidade que vocês têm, que eu acho que torna também o escritório de vocês tão diferente, né? No mercado. Porque vocês têm antes de tudo, quem é você que tá aí, né? Comandando essa empresa, que tá à frente dessa realização toda, porque uma empresa, principalmente no Brasil, é uma realização, né? Uma realização, é um desafio diário, e aí quando chegam vocês com esses superpoderes, né? O trabalhista e o tributário, acaba que dá uma tranquilidade muito grande, né? É impressionante, assim, a gente vê alguns resultados, porque, é claro, é uma construção, querendo ou não, a gente tem o escritório há apenas 2 anos, mas a gente começa a ver cada vez mais o resultado do esforço que a gente coloca dentro desses planejamentos. A gente estava conversando recentemente com um cliente que foi renovado o contrato agora, Ah, que maravilhoso. e o quanto o cliente expandiu e expandiu com segurança. Tinha uma empresa já no lucro presumido, mas com mais ou menos 15, 18 funcionários quando eles entraram dentro do escritório. Hoje eles abriram uma filial nova, expandiram a produção, praticamente dobraram o faturamento e contrataram mais 15 funcionários. Dobraram o número de funcionários. Dobraram. Bateu Uau. 38 funcionários mais que o dobro. E com segurança, né? Com segurança. Tipo, não é aquela loucura de sair fazendo e depois eu vejo que acontece, não é com segurança, Nós né? primeiro identificamos onde estavam ali as oportunidades de melhoria dentro da parte jurídica, aí jurídico tributário, jurídico trabalhista. Claro que a gente tem a nossa equipe também de contratos, enfim, abraça-se toda a empresa, né? Uhum. Nessa filosofia de encontrar onde a gente consegue melhorar essa empresa. E aí é muito interessante ver que depois de um ano a gente conseguiu entregar um resultado desse. É claro que existem os resultados específicos jurídicos, que aqui eu não posso comentar muito, Claro. mas o resultado da empresa em si, de ver que a empresa está crescendo com segurança e vendo as pessoas que estão dentro dessa estrutura, tanto sócios quanto trabalhadores, colaboradores, felizes com o resultado que a empresa está alcançando. Isso para nós É gostoso fazer parte da engrenagem, né? É muito gostoso, assim. é maravilhoso. É uma coisa que realiza a gente. Parabéns, meninos. Agora vamos lá. Falando sobre tudo isso, fazer parte da engrenagem, então eu me sinto fazendo parte da engrenagem da jornada de vocês. E aí eu queria saber de vocês, como era antes de vocês entrarem para a mentoria? Aliás, quando que vocês entraram para a mentoria? Começo de outubro ou começo de novembro? Começo de foi Novembro. um pouquinho do meio de outubro, acho. Deve ter sido segunda quinzena de outubro. É uma coisa assim, Uma né? coisa assim. É porque às vezes parece que a gente já tá há tanto tempo, mas na verdade Parece que a gente é tão íntimo, né? a gente já conversa, etc. Parece que a gente é tão íntimo. Nossa, a gente é super brother, assim. Mas tem esse período, tem pouco mais de 3 meses, né? Não Não, deu 3 deu meses 2 ainda. meses. Uau, 2 meses. Tá. Como vocês se sentiam antes de entrar para a mentoria? Perdidos. Completamente perdidos. Não na parte da prestação de serviço, acho que isso é uma coisa importante. Não é a prestação de serviço que a gente estava perdido. Nessa parte a gente sempre tá na ponta da lança, né? Uhum. Mas na gestão do nosso próprio negócio. A gente estava bastante perdido na própria gestão. Porque a gente se desdobrava em relação a entregar os nossos serviços e conseguir gerir esse escritório que está em crescimento, que está em ebulição, assim, né? Bastante perdidos porque a gente não tinha um norte. Você pode pegar um livro e não vai ter muita coisa ali de gestão de escritório de advocacia específico, né? Mas eu acho que o principal é a gente não tinha procedimento, a gente não tinha método, então as coisas iam muito no feeling. E o ter o método muda o jogo. Um ponto de inflexão ali, depois que a gente entrou, mudou completamente nosso escritório. Inclusive na questão, acho que é bom falar que a mentoria já se pagou pelas mudanças que a gente fez. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Em quanto tempo a mentoria se pagou? Em um mês. Um mês. Em um mês. Um mês. E também a questão de contratação, de realizamento de procedimentos, de cultura do escritório. A gente fez muitas mudanças assim que a gente consegue ver o efeito já. Já nesse pouco tempo já tem um efeito grandioso. E também no contato com os nossos clientes. São pequenos ajustes. Aquilo que a gente faz não tem empresa dos outros. Pequenos ajustes que mudam o jogo completamente. Então eu acho que a mentoria foi um divisor de águas, assim, desde o momento que a gente entrou até agora, assim, do que a gente vinha fazendo, foi um grande divisor de águas. E quando a gente fala dessa parte dos contratos de vocês, né? Isso me chamou muito a atenção. Assim, primeiro o poder de execução que vocês
vocês têm, né? Aquilo que você estava falando na sala ali conosco. Pego num dia, absorvo, faço reunião e implemento. Tipo, né? Eu acho que isso é um grande diferencial e que precisa ser dito. Mas eu queria muito que vocês contassem como foi essa transição dos contratos que vocês tinham. Como era antes, o que foi feito e como é agora. Antes a gente tinha contratos por timesheet. Então, o cliente precisava de alguma demanda, ele vinha até nós, a gente calculava o tempo que a gente estava desprendendo para atendê-lo. E daí lá dava o tanto de horas que ele gastou por mês e sobre essas horas tinha um valor. Era bom? Não era bom porque tinha meses que o cliente vinha com muitos problemas e ele vinha com uma conta gigantesca no final. Tinha meses que o cliente não tinha nenhum problema porque ele já tinha gastado muito no mês anterior, então ele ficava uns 2 meses. Quer dizer, às vezes até tinha, mas nem chegava em vocês, vinha né? até nós, não vinha. Então, às vezes, aconteciam problemas dentro da empresa que eu falava assim, mas por que vocês não vieram? E dá pra sentir que era questão dessa instabilidade dos valores a serem pagos. E também a questão era um mês um faturamento muito bom, outro mês o faturamento caía, e daí a gente vivia nessa montanha russa. E é muito engraçado que agora a gente vai entrar em janeiro, e em janeiro a gente cobra no mês subsequente, né? Então a gente gastava as horas em dezembro. Quem usa serviço jurídico em dezembro? Não é mesmo? Em janeiro, ano passado, eu lembro que eu olhei assim, olhei pra todo mundo, falei, gente, não tem dinheiro? Nossa. Eu paguei o estagiário, nem lembro que eu paguei, negociei aluguel, negociei tudo que a gente tinha pra negociar de conta, porque não entrou faturamento. A gente tinha poucos contratos ali que fechamos em dezembro, que deu uma segurada, mas o resto não tinha, né? Então, eu acho que é isso, ter essa recorrência é muito importante. Então, mudamos agora para um contrato que é um contrato fixo, de valores fixos. A gente tem 3 planos. Primeiro, foi muito fácil fechar esses contratos com os nossos clientes que já vinham no modelo timesheet, porque a gente usou método. Então, a gente apresentou o resultado, a gente apresentou tudo que a gente fez, qual foi o risco que a gente diminuiu, quais foram as ações que a gente ganhou, quanto que entrou no caixa. Quer falar com o empresário, é falar sobre dinheiro. E eu achei muito legal, Isa, que a gente, né, tava conversando nos bastidores, eu achei muito legal que você falou assim, eu tava com medo de chegar e o cara falar, né, que vocês estão viajando aqui, só que eu queria que você falasse quanto é seguro você ter método, sabe, quanto que você consegue colocar o medo na gaveta e, eu tenho começo, meio e fim aqui, ó. Eu acho que quando a gente tem método, as coisas ficam muito mais simples, porque a gente chega, a gente mostra o que está sendo feito, a gente mostra o porquê a gente é importante, por que a gente gera valor para dentro da empresa, o porquê que eles confiam em nós, e a partir disso eles falam, sim, a gente confia em vocês e a gente quer continuar com o seu serviço. Então, o método, ele te deixa com muita segurança, porque você sabe o que você está fazendo. Porque quando você chega só no feeling, vou aqui, bem linda, conversar com o meu cliente, você se perde na reunião, não existe. Então, quando a gente tem um método, a gente sabe o que está fazendo, a gente passa segurança para o cliente. Importante. O cliente não... Assim, com todos os nossos clientes que são mensalistas, eles olhavam e falavam, sim, tá bom, eu quero esse plano aqui. Era essa a conversa. Então, assim, foi muito, muito simples. E eu tinha medo. Porque eu falava assim, meu Deus, eu vou chegar e falar pra ele que eu vou mudar o contrato dele. Mas não. Não, mas foi legal ver, desde a primeira reunião, o caminho do contrato em que nós estávamos e o contrato em que nós gostaríamos de fechar com cada um dos clientes. E esse caminho tá tracionado, assim. Era como se a gente estivesse andando numa estrada que tá iluminada. Essa que é a bem da verdade. Coisa que antes da gente ter fechado a mentoria, provavelmente nós não teríamos nem chego na solução do contrato mensalista. Porque parece uma coisa simples olhando agora, mas como a gente estava com um modelo de negócio, onde a nossa principal potência até aquele momento era fazer a venda da hora em que estava sendo utilizado, como a gente ia chegar para os nossos clientes que essa era a nossa maior potência e entregar um contrato que aparentemente era o contrato que nós estávamos condenando até então, né? Uhum. E aí, com a metodologia que é traçar essas questões de o que é que foi entregue, né? O quanto foi entregue essas soluções, qual é o montante dessas soluções, aí a gente consegue chegar nesse objetivo novo do contrato. Então é impactante. Foi um negócio assim que a gente, é claro que a gente penou para executar também, porque foi um tempo curto para execução, mas deu o resultado que a gente queria, com certeza. Em 30 dias a gente tinha todos os contratos novos fechados. Uau. E
claro que método, e a gente aplicou tudo o que você disse para a gente aplicar, passo por passo. A gente terminou a reunião, no dia seguinte de manhã a gente sentou, fez todo o planejamento e naquela semana já começamos a aplicar, ligar para todos os clientes, tinham todas as reuniões marcadas e no final todos os contratos fechados. Qual foi o percentual de faturamento que a gente aumentou nesses clientes? Depende do cliente, alguns clientes chegaram a 80% do contrato fechado e alguns ficaram no 50%. Mas no total, se não me falha a memória, deu 38% de aumento de faturamento Em média. Em média. da média. Uau. Vocês vão começar janeiro mais felizes esse ano. Vai ser. Com certeza. E vocês disseram que quando entraram, vocês estavam se sentindo perdidos. Os dois falaram perdidos, até a carinha de vocês, né? E hoje, como vocês se sentem? E agora eu tenho uma direção. É aquilo que eu te disse. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp falando que eu tava no ponto de que eu queria fazer outra coisa, eu não queria mais advogar. Porque era muito estresse, muito operacional, toda a questão, eu não vi o dinheiro entrando, o negócio tava uma bagunça, eu sentia que aquilo tava me consumindo. E depois que eu entrei na mentoria, advogar ficou leve de novo. Ficou leve e agora também a gente tem um direcionamento. A gente sabe pra onde a gente quer ir, o porquê que a gente quer ir, o que a gente vai fazer e o porquê que a gente transforma negócios. Porque isso é um negócio aquele negócio do ter o propósito. O nosso propósito realmente é transformar os negócios dos nossos clientes com segurança jurídica, redução de risco e nisso tudo o cliente aumenta o faturamento. Então, Com certeza. E é muito lindo, né? Porque quando você tem um cliente que aumenta o faturamento, outras tantas vidas são transformadas também, porque né? quantas pessoas, desse exemplo que o Gui trouxe, quantas pessoas que esse cliente que a gente organizou empregou? Quantas são 20 pessoas a mais? 20 pessoas a mais são se cada um tem uma mulher e um filho. Olha o tanto de vidas que a gente impacta. Nossa, Na verdade, eu tenho uma experiência para falar desse mesmo cliente que nós estamos falando. Nós somos convidados no final do ano para participar com esse cliente da confraternização. Legal. Foi bem legal. E aí, o primeiro pensamento foi, ok, mas nós não temos tanto contato com os colaboradores da empresa. Foi completamente ao contrário. A gente chegou lá e, assim, parecia que nós éramos da família da Oncolar que foi muito legal. Então, assim, esse impacto em relação a como planejar o escritório para melhor atender, isso é algo que é impressionante, é transformador mesmo. E eu acho que depois da mentoria tem o senso de propósito do porquê, isso é muito importante pra gente continuar nos dias difíceis. Como continuar caminhando, né? Que lindo. Nossa, E vocês, é uma pergunta quase que retórica, mas quem nos assiste não sabe disso. Vocês indicariam a mentoria para um grande amigo? Com certeza, já indicamos. Tô falando aqui porque nós estamos num evento presencial e eles trouxeram 2 amigos, né? Por isso que eu tô dizendo. Não, mas com certeza. Assim, para qualquer pessoa que tem hoje um escritório de advocacia, eu posso falar com tranquilidade que a mentoria é algo, não é algo que é um custo ou até um investimento, é necessário. É como se fosse um sistema de gestão de processo. Você não pode ter um escritório hoje sem um sistema de gestão de processo. Assim como você também não pode ter um escritório sem ter uma mentoria. Porque você entender o caminho para onde você quer chegar, entender os seus objetivos, entender o caminho é algo que é uma segurança a mais, que não tem comparação em relação a não ter essa segurança. É simples assim. Uma mentoria ou a mentoria? A mentoria. Ah, ok. Então vamos reformular esse pedaço, tô brincando. Muito bom. Meninos, desculpa falar assim, mas é que pra vocês são tão potentes e tão jovens, mas assim, vocês são maravilhosos. Eu morro de orgulho de vocês, eu falo de vocês pra todo mundo, de verdade. Porque eu vejo, porque como os nossos negócios são muito parecidos, né? Nós nos colocamos como empresa, o departamento jurídico das empresas que nos contratam, né? A gente tem expertises muito similares. E eu vejo a força que vocês têm, sabe essa coisa? Meu, eu me vejo muito. Então eu realmente olho vocês com muito carinho, assim. Obrigada por vocês me permitirem fazer parte disso. Pra mim é uma honra muito grande. Obrigada por toda a sua dedicação. Porque quando o bicho tá pegando, a gente pode mandar uma mensagem e a gente sabe que você vai responder no mesmo dia. Exatamente. Então é maravilhoso saber que a gente tem com quem contar. Obrigada, uma honra.